É muito difícil a gente responder esse tipo de questão, é um pouco como responder como é que você virou quem você é. A gente não sabe traçar os pontos, né, da nossa infância e da nossa adolescência que nos levaram. Eu sei coisas que me facilitaram isso. Óbvio que, assim, não só meu pai é escritor, minha mãe é escritora, meu padrasto, de quem nós estávamos falando, o Nirlando Beirão, jornalista e escritor também, tinha muitos livros em casa, né? E a literatura a gente sabe que é como aquele aviso nos maços de cigarro, né? Assim, crianças começam a fumar vendo adultos fumando, crianças começam a ler vendo adultos lendo, e isso é estatístico, né? Nas casas em que tem mais livro, o fato é só de ter livro, nas casas em que tem mais livro, as notas de português e matemática, física e biologia das crianças são melhores. Então. Enfim, tinha muito livro em casa, minhas notas de matemática eram péssimas, estou me contradizendo aqui. Mas então a literatura era muito presente. Eu estudei em escolas também que valorizavam muito a literatura. Então eu estudei numa escola no Gávea, primeiro que era da minha avó. Até a quinta série a gente tinha uma aula de história com uma aula de história de uma professora que sentava lá 2, 3 vezes por semana e contava um livro, e contava muito bem. E às vezes histórias enormes, romances, histórias de reis, ou histórias complexas, e a gente ficava, às vezes, livro de 200 páginas, levava 2 meses de leitura, e a gente ficava boquiaberto, com 30 crianças em silêncio ouvindo. E depois estudei numa escola chamada Oswald de Andrade, já tem nome de poeta, e tinha um negócio muito legal, que era um concurso de declamação de poesia, então, a partir da quinta série também. Então, a gente lia Drummond, lia Manuel Bandeira, lia Augusto dos Anjos, lia um monte de coisa, e declamava. Parece meio boboca falar concurso de declamação, parece a poesia e a competição mas a competição não interessava muito, era brincadeira de juntar um grupo, uma equipe, ensaiar, ir no palco e ler. E uma coisa que facilitou também, o fato do meu pai ser escritor, na época minha mãe era jornalista, não era escritora ainda, era o fato de saber que a literatura era uma profissão. Muitas vezes a pessoa... Tanto que geralmente a pergunta é quando você descobriu que era escritor, como se ser escritor fosse um desvio numa carreira, fosse uma saída de armário profissional, né? Eu era um engenheiro, eu era um médico de terno, estava lá carimbando, infeliz da vida, carimbando papéis e fazendo planilhas Excel, e um dia eu tive essa descoberta e rasguei o terno e saí feliz por um campo florido, falando, vou criar. Eu já sabia que era possível você ser escritor e pagar as contas com isso, porque eu via o meu pai fazendo isso, era a profissão dele, eu via aquele barulhinho da máquina de escrever sempre que eu botava a cabeça no travesseiro para dormir, e tinha roupa, tinha comida na mesa, tinha escola, então eu via que era possível esse caminho. E eu acho que isso foi um atalho bem grande para mim. Quando eu comecei a escrever, eu não pensei, isso pode ser um hobby, eu vou fazer outra coisa, que eu vou fazer da vida. Eu falei, quero fazer isso, e sabia que era um caminho possível.